E aí, gente, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu vou começar uma série de mensagens que eu vou intitular como Top 10, isto é, 10 minutos da Palavra de Deus para edificação da sua vida que me segue aqui no Instagram, no YouTube. Vai ser um prazer muito grande conversar com você e trazer da parte do Senhor uma mensagem que venha edificar a sua vida. Por essa razão, siga-nos lá no nosso canal do YouTube, Pastor Lorival Pereira, ou aqui no Instagram. Vai ser um privilégio para mim, uma honra muito grande a gente estar juntos sempre falando da parte de Deus. Começar trazendo um tema da nossa mensagem do Top 10 de hoje, anomalia espiritual. Uma anormalidade que o escritor aos Hebreus percebeu que estava presente na igreja daquela época, onde cristãos que poderiam já estar no nível espiritual muito mais na frente, tinham estagnado o seu relacionamento com Deus. E isso produz certos problemas seríssimos na vida do cristão. E hoje quero trazer essa mensagem do Senhor, que está em Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14, que diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É impressionante como encontramos cristãos com este problema ainda hoje na sua vida espiritual. Pessoas que sofrem dessa anomalia espiritual, isto é, uma anormalidade no seu relacionamento com Deus. São pessoas fora do normal negativamente, falando assim, que não cresceram, que não desenvolveram no decorrer da sua caminhada com Deus. E o escritor aos Hebreus, ele descreve quais as razões pelas quais esse problema acontece na vida de um cristão, por exemplo, que tem anos de fé e nunca desenvolveu a sua salvação, não conhece praticamente nada da palavra do Senhor, tem uma vida de oração muito frágil ou nem tem uma vida de oração. O seu envolvimento com a sua igreja local se limita no assistir o culto eventualmente, não tem paixão e nem a prática da pregação do evangelho ganhando almas para Jesus. E o escritor aos Hebreus nos diz a respeito das razões pelas quais isso acontece. Eu quero descrevê-las nesta mensagem para vocês. Em primeiro lugar, ele diz que a desatenção com as coisas espirituais é uma das razões que levam um cristão a ter uma anomalia, ser anormal. No capítulo 5 de Hebreus, verso 11, ele diz assim: a respeito desse tema, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Um cristão tardio em ouvir é aquele que é lento, descuidado na capacidade de assimilar as coisas de Deus. E isso acontece hoje. Pessoas desatentas, por exemplo, pessoas que estão no culto e, lamentavelmente, a sua atenção não está no Senhor, na palavra do Senhor, no que está acontecendo, no louvor, na adoração. Ele apenas participa, ele assiste um culto e não presta culto a Deus. Essa desatenção também se faz presente na leitura da palavra. A Bíblia está sendo sempre desprezada, desatenção com a sua vida de oração, e isso vai promovendo essa anomalia, essa falta de crescimento espiritual no relacionamento com Deus. Então o texto é forte quando diz: vos tendes tornado tardios em ouvir. Desatenção. Por isso vamos corrigir esse problema. É fundamental que a gente leve as coisas de Deus com mais atenção para que ela produza em nós aquilo que de fato só ela pode produzir, que é o nosso crescimento espiritual. A segunda razão pela qual o escritor aos Hebreus nos mostra o porquê
que alguns cristãos vivem essa anomalia espiritual é que existe uma falta de interesse pelo progresso da sua vida com Deus. Em Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim: com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Quantos cristãos já poderiam ser coluna na sua igreja local e hoje ainda continuam sendo aqueles assistentes de culto, têm talentos, habilidades dadas por Deus, dons que receberam do Espírito Santo, mas porque não cresceram espiritualmente, ainda são crianças na igreja local. O texto diz que o escritor está exortando a igreja por causa desse problema, de cristãos que já eram para estar lá na frente, ajudando a igreja local a crescer, a sua igreja avançar cada vez mais. Mas, lamentavelmente, essa igreja local não pode contar com esse irmão porque ele não cresceu, não avançou. Já era para estar liderando uma célula, liderando um departamento, dando aula na escola dominical, na escola de discípulos. Já era para estar no time de frente, mas porque não desenvolveu, se tornou uma pessoa estagnada, lamentavelmente com anomalia espiritual, é necessário que ele continue se alimentando de leite, porque ele ainda é criança. Em Hebreus 5,12 ele diz: com efeito, vocês já deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade, escute isso, de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Gente, aqui está falando do ABC espiritual. Essa frase linda e complexa de ser entendida, os princípios elementares dos oráculos de Deus, nada mais é do ABC espiritual. Diz o texto que a falta de interesse pelo progresso na vida espiritual tem levado muitas pessoas a repetir na fé. São repetentes, que nunca crescem, nunca passam de série. E isso vai promover essa anomalia. Você vai ver cristãos não conversando com outros cristãos, com ódio, ressentimento, falta de perdão. Vê tantos comportamentos infantis porque não aconteceu um desenvolvimento espiritual. E isso ocorre, diz o escritor, pela falta de interesse pelo progresso da vida cristã. O alvo dessa palavra era a igreja dos hebreus que não tinha a capacidade de investir e nem interesse no seu progresso espiritual. Diz o texto que era necessário que alguém ensinasse aqueles irmãos de novo o ABC da fé. Pessoas que nunca crescem, que nunca desenvolvem a vida cristã, e isso promoverá, com certeza, uma falta de crescimento espiritual muito forte. Em terceiro lugar, diz o texto que uma das razões pelas quais alguém sofre dessa anomalia espiritual é que essa pessoa tem uma dieta espiritual equivocada. Diz o verso 12 de Hebreus 5, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O leite é um alimento que indica o ABC, a infância de uma criança. Leite é para criança. E é uma anomalia um adulto querer se tornar forte, desenvolver sua musculatura, desenvolver sua saúde física, se ele só tomar leite. O crescimento espiritual, ele deve ser provocado por cada um de nós. Se nós errarmos na nossa dieta, haverá um enfraquecimento da nossa vida cristã. Então é necessário que a gente invista num alimento sólido para nós. Conhecer as Escrituras, meditar nela, conhecer a palavra do Senhor com profundidade, dar agenda para a Bíblia na nossa vida, procurar crescer, se preparar, desenvolver, crescer na vida de oração, crescer no estudo das Escrituras, e isso vai promovendo o alimento sólido, porque, lamentavelmente, essa anomalia acontece porque a dieta de muitos cristãos é de leitinho. Ele nunca sabe o que é um feijão forte, um açaí do grosso. Ele fica se alimentando de forma equivocada. E, lamentavelmente, tem cristãos assim, que o relacionamento com a Bíblia é uma cartomancia evangélica. Aquele abrir e fechar e ler o versículo achando que Deus vai se utilizar desse hábito errôneo para promover o alimento espiritual para o cristão, e não é assim.
É necessário que a gente desenvolva um relacionamento muito mais forte, muito mais próximo das Escrituras, e estudá-las, crescer nelas e meditá-la, gravá-la, para que haja uma influência maior da palavra de Deus na nossa vida e, consequentemente, nos levando a um crescimento espiritual, a um fortalecimento. Há muita fraqueza espiritual hoje. Há muitos cristãos frágeis na fé, porque a sua dieta é de leitinho. Ele não se alimenta forte. Nunca leu a Bíblia toda, nunca estudou as cartas de Paulo, nunca meditou nos evangelhos de Jesus, nunca procurou crescer de uma forma intensa no conhecimento da palavra do Senhor. Isso tem sido trágico. Temos uma geração de cristãos muito fracos, pessoas que não conseguem se desvencilhar de uma vida de pecado porque a sua dieta é extremamente equivocada. Para concluir, nós não podemos cair nesse hábito da mediocridade. Precisamos vencer essa estagnação espiritual. A estagnação vai nos levar a alguns problemas sérios. Se eu não crescer espiritualmente, se você não crescer, isso vai promover alguns problemas sérios. O primeiro é a inexperiência, diz a Bíblia. Em Hebreus 5,13 diz que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Então está na hora da gente vencer essa estagnação para não se tornar cristãos inexperientes. Uma outra consequência dessa falta de crescimento espiritual é que, como crianças, os cristãos infantis são facilmente enganados. Não é difícil encontrarmos cristãos hoje nas igrejas que são levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer moda evangélica que aparece, porque ele não tem solidez na palavra, não tem consistência nas Escrituras. E uma outra marca de quem não cresce, se mantém na infantilidade espiritual, é que a pessoa se gloria em homens. A sua relação com Deus depende de homens. O seu crescimento para com Deus depende sempre de homens. E isso é uma das marcas de quem é inexperiente, de quem é criança na fé. Então quero nesta palavra alertar você a ter mais cuidado com a sua vida espiritual, eu ter mais cuidado com a minha, que a gente consiga levar a Deus a sério, para que essa anomalia não faça parte mais da nossa vida. Pelo contrário, que nos tornemos cristãos fortes e maduros e que possamos dar muitos frutos para a glória de Deus. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.